Isso. Então aí, ó, segunda semana, né, do PET 1. O eixo, cultura e política na construção do Estado brasileiro. Vai falar sobre aquilo que nós falamos, né, no primeiro horário, sobre a colonização portuguesa. Né, a colonização portuguesa e resistência, né, a resistência a essa colonização, né, principalmente dos escravizados. Recapitulando aí, né, lembrando que a nossa aula é uma aula de revisão, tá? Então, rapidinho aqui, ó, vamos ver esse mapinha aí. Sistema colonial, né? Então, era o sistema que o Brasil estava inserido, né, do período que vai de 1500 a 1822, tá? O Brasil, colonização, né, a colonização portuguesa, era uma organização política e econômica que se iniciou, né, em 1530, 1530, e visa a realização dos interesses econômicos dos portugueses. Por que a gente fala 1530? É porque de 1500 a 1530, apesar do Brasil pertencer a Portugal, ser colônia de Portugal, não existia uma colonização, né? Existia aquela troca, né? Aquele escambo que nós falamos. Os portugueses vinham aqui e buscavam mercadorias para levar para a Europa. Então, até 1530, os portugueses fizeram esse comércio, né? Eles não efetivaram a colonização, eles não passaram a morar aqui na colônia a partir de 1530. Até então, só visitavam, né? Visitavam, buscavam o produto e levavam embora. A partir de 1530 é que vai efetivar a colonização do Brasil. Portugal era metrópole, né? Vendia manufaturas e equipamentos para a colônia, e o Brasil era colônia, ofertava matéria-prima, ouro, prata e gêneros tropicais, né? Gêneros alimentícios e outros produtos que existiam aqui na colônia. Então, Brasil, colônia, Portugal, metrópole, né? A função da colônia, ofertar matéria-prima, né? Ouro, etc. Função da metrópole, né? Vendia manufaturas e equipamentos, além de ganhar dinheiro, né? Ter a prática, né? De dominar o comércio na colônia. A colônia, né? O nosso PET é bem resumido mesmo, né? Então, a colônia é um território controlado e administrado por um país ou pessoas que possuem força militar. A metrópole se beneficia desses produtos e das atividades econômicas de seus territórios coloniais. Então, as funções aí da colônia e da metrópole, né? O que era uma colônia e o que era uma metrópole. A seção para saber mais vai trazer aí, né, uma reportagem, né, caminhos de reportagem, né, da escravidão no Brasil, e vai estar disponível aí nesse site, caso vocês queiram ver. Tem uma imagem, né, de escravos, né, muitos escravos, né, nessa imagem nós vemos que estão fazendo serviços na rua, né? Muitos escravos faziam serviço de barbeiros, né? De vendedores ambulantes, e esse dinheiro era depois entregue parte para o seu proprietário, né? Era um outro serviço, não só o braçal no campo, né? Nas minas ou nas fazendas, né? Nos engenhos, os escravos também faziam outros serviços. Por cerca de 300 anos, o país dependeu da mão de obra de negros africanos escravizados, né? Então, o Brasil vai utilizar dessa mão de obra por
1.300 anos, tá? Até 1888. Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café e na mineração, tá? Além desses outros serviços, né? Serviços domésticos, serviços de rua, né? De vendedor, ou de barbeiro, engraxate, faziam de tudo, né? Todo o serviço na colônia, a colônia vivia em função do serviço escravizado. Na época colonial, 5 milhões de escravizados desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, sem contar os milhares que morreram durante a travessia, né? Nós falamos isso na aula passada. Eles vinham do continente africano para realizar o serviço pesado. A economia brasileira no período colonial e imperial estava concentrada na exploração de negros, né, dos negros. Então, a colônia brasileira, né, o escravo, né, ele fazia de tudo na colônia. A economia colonial passava pelas mãos dos escravos. Aí tem as questões, né, para assinalar aí a opção que caracteriza a economia colonial estruturada, desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. Então, assinale a opção que caracteriza a economia colonial. Aí você vai optar aqui, né? Não precisa copiar as alternativas, basta colocar a letrinha lá no caderno. Lá. Uma questão da FUVEST, né, adaptado. No Brasil, os escravizados, né, trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variadas. Sofriam castigos físicos em praça pública, determinados por seus senhores. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões. Tinha a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. O que é isso aqui? Ó? Pagamento por sua alforria. Alforria era o documento que dava liberdade para o escravo. Tá? Então, o próprio escravo, se ele conseguisse juntar um dinheiro, né, achar uma pedra preciosa, ele não podia comprar a sua liberdade. A liberdade de um escravo só podia ser paga por uma outra pessoa que não fosse o escravo, tá? Então, você tem que escolher uma dessas alternativas aí. Qual que está errada aí, né? A questão 3, observe a imagem a seguir. Isso aqui é uma imagem de um engenho, né, onde que se moía a cana-de-açúcar, né? Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Tá? Então, vamos ler aí as alternativas e marcar a correta. São só essas 3 questões, né? E são essas 3 questões que vocês devem responder depois e enviar a foto lá pelo formulário que nós temos no Conexão Escola.